Pois bem, vamos lá ao principal fato político institucional do dia de ontem, que foi a tal Carta do Cacai. Carta do Cacai, que é o advogado criminalista Antônio Carlos de Almeida Castro. Curiosamente, depois da carta, da cândida carta, amorosa carta dirigida a Lula, ele botou essa foto no perfil dele no WhatsApp para se garantir, mas isso não o livrou da fúria de Lula e Janja ontem no final da tarde, começo da noite. Bom, deixa eu ler a carta, porque ela é muito relevante do que está acontecendo no progressismo e nas bases do PT nesse momento, ou pelo menos de um segmento. Ela rompe o pacto de silêncio e apoio acrítico ao governo Lula que marca os setores progressistas governistas. Né? Não podia fazer crítica, é proibido fazer crítica, então ela tem esse mérito. É o primeiro momento em que uma personalidade, portanto, o Cacai não é um líder político, ele não é do PT, ele não é ministro, ele não é parlamentar, mas ele é uma personalidade, é um influencer, vamos dizer assim, desta área progressista, governista, petista, apesar de não ser filiado ao PT, e é o primeiro que rompe com a lógica do silêncio ou do apoio acrítico, ou a lógica desses influencers e outros de serem press release, correias de transmissão do governo. Então tem este valor, em primeiro lugar, é este fato, vamos dizer assim, e é interessante, ela vem no embalo da pesquisa Datafolha. Então, é a pesquisa Datafolha e a constatação de que a situação do governo é muito ruim na opinião pública, na população brasileira, com uma queda brutal, né, da popularidade do presidente Lula, que também coloca esses anseios, essas demandas, essas críticas em movimento. Então, a carta dele sai nesse contexto, né? A pesquisa sexta-feira à tarde, a carta dele, ele soltou no domingo em grupos de WhatsApp e se tornou pública ontem. Vamos lá. Vamos ler aqui? Vale muito a pena ler a carta. Muito interessante. É um raio-x, já que falei de raio-x do Seco, em relação ao que é o progressismo e as relações com o presidente Lula e o PT. Lula, a esperança da democracia. Aí ele começa com uma citação, é o estilo do Cacai, ele é articulista, escreve artigo em alguns sites, com uma citação da Clarice Lispector. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Clarice Lispector. Então vamos lá. Lula ganhou 3 vezes e elegeu Dilma como sucessora. À época, elegeria qualquer dos seus ministros, pois era imbatível. Certa vez, conversando com um senador do PT, ele me disse que tinha 1 ano tentava uma audiência com a presidenta Dilma. Ela não fazia política, sofreu impeachment. Parênteses, é a tese do presidente Lula, tá? A tese dele é essa. Então, Lula, nos bastidores, eu e Maringoni, que vai estar aqui com a gente amanhã, né? O Maringoni, mais um grupo de pessoas, entrevistou o presidente Lula e eu fui o responsável pela edição do livro A Verdade Vencerá, um livro que foi lançado, que foi gravado, foi lançado quando o Lula já estava preso, um pouco antes da prisão. E neste livro ele diz que a culpa pelo impeachment era de Dilma, que não fazia articulação política, que não fazia política. É o que está dizendo o Cacai aqui, então, nesse sentido, alinhado com a visão que Lula tem do golpe contra Dilma. Um dia, no governo Lula, um senador da oposição me liga às 11 da manhã e reclama que tinha assumido há 15 dias, era suplente, e que não havia sido recebido pelo Zé Dirceu, parênteses, grande amigo do Cacai, chefe da Casa Civil. Liguei para o Zé. Às 12h30, a gente estava almoçando no Palácio do Planalto. O Zé, de longe o mais preparado dos ministros, deu um show discorrendo sobre o estado de origem do senador, que saiu de lá com o número do celular do Zé e completamente encantado. Veja, tem um detalhe aqui que é
o Cacai visivelmente satisfeito, isso nas entrevistas o tempo inteiro, né? Ele fala, né, dos amigos senadores, dos amigos ministros, né, essa coisa da intimidade com o poder. Então, visivelmente, nessa descrição, ele tem uma autossatisfação por ter participado deste almoço. Continua a carta. Neste atual governo, neste atual governo, Lula fez o que de melhor podia ao enfrentar Bolsonaro e ganhar do fascismo, impedindo que tivéssemos mais 4 anos de Bolsonaro. Seria o fim da democracia, seriam destruídas de maneira irrecuperável tudo que foi construído nos governos democráticos, não só do PT. O fascismo acaba com tudo. Este foi o maior legado de Lula, ou do Lula. Para tanto, foi necessário, senão não teríamos ganhado, fazer uma aliança ampla demais. Só o Lula conseguiria unir e fazer este amplo arco para derrotar Bolsonaro. Aí vem a história que eu falei antes, né, da festa do dia, eu falei 14, não, dia 12 de dezembro de 2022, dia da diplomação de Lula. Então ele diz assim, aqui em casa, no dia da diplomação, 12 de dezembro, determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos, mais uma vez, né, é importante ele projetar essa intimidade, né, com o poder, várias vezes acontece isso no texto, e nas entrevistas dele também. Determinado político se aproximou em um momento em que Lula e eu conversávamos, colocou amistosamente a mão no meu ombro e fez uma brincadeira. Ao sair da roda, Lula me falou baixinho, rindo, este jamais será meu ministro, e acha que vai ser. Dia 1º de janeiro, ele assumiu como ministro, ou seja, a previsão de Lula não rolou, o cara virou ministro. Este é o brilhantismo de Lula nesse momento difícil. Não fosse, o que ele está chamando de brilhantismo de Lula, é ele na conversa íntima dizendo, esse aí jamais vai ser o ministro, mas depois colocar o sujeito como ministro. Não fosse sua maturidade, não teríamos chance de vencer o fascismo. Por isso cometo aqui certa indelicadeza de comentar este fato, para ressaltar a maturidade do presidente Lula. Vamos em frente, que é agora que a coisa começa a esquentar. Mas o Lula do terceiro mandato, por circunstâncias diversas, políticas e principalmente pessoais, é outro. Então veja que ele já ingressa nesse universo das intrigas palacianas, né? Das intrigas da corte real. Não faz política, está isolado, capturado, portanto capturado por alguém. Não tem ao seu lado pessoas com capacidade de falar o que ele teria que ouvir. Pessoas como quem? O próprio Cacai. Não recebe mais os velhos amigos políticos e perdeu o que tinha de melhor, sua inigualável capacidade de seduzir, de ouvir, de olhar a cena política. Essa é uma constatação generalizada em Brasília, tá? Generalizada em Brasília. Esse isolamento de Lula, essa coisa de que ele está sem saco, que ele está muito velho, que a Janja não deixa, isso é uma conversa corrente aqui em Brasília. Outro dia, alguns políticos me confidenciaram que não conseguem falar com o presidente. É outro Lula que está governando. Veja, é grave isso que ele fala, né? É grave. Como eu disse, isso nos bastidores aqui em Brasília é voz corrente, mas uma coisa é nos bastidores, outra coisa é alguém tornar isto público. Com a extrema-direita crescendo no mundo e, evidentemente, aqui no Brasil, o quadro é muito preocupante. Sem termos o Lula que conhecíamos como presidente, ou seja, este Lula que está aí não serve, está dizendo o Cacai, e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, e aí chama atenção que quando ele faz essa menção, né? Porque quem era esse grupo? Genuíno, Gilberto Carvalho, Guxiquem, que morreu, José Dirceu, que é um amigo íntimo do Cacai. Então veja que como esse universo da intriga na corte, da intriga palaciana, está o tempo inteiro presente nesta, né, como um dos textos desta carta. Tá? Franklin Martins é outro, claro. Então, sem termos um Lula que conhecíamos como presidente e sem ele ter um grupo que ele tinha ao seu redor, corremos o risco do que parecia impossível, perdermos as eleições em 2026. Vejam isto aqui agora.
Bolsonaro só perdeu porque era um inepto. Tivesse ouvido o Ciro Nogueira e vacinado, ou ficado calado sem ofender as pessoas, teria ganho com a quantidade de dinheiro que gastou. Perder uma reeleição é muito difícil. Veja o tamanho do ataque agora a Lula. Mas o Lula está se esforçando muito para perder. E não duvidem dele. Ele vai conseguir. É muito interessante porque, mais ou menos, isto é o que a esquerda tem dito sobre o Lula, ó, desde 2023, desde o início de 2023. E aí, essa turma progressista aí, caceta, né? Jones Manuel, né? Qualquer coisa que acontece de ruim no governo é o Jones Manuel ocupado, né? Pau no Jones Manuel, mas nada muito diferente do que está falando o Cacai. Nada muito diferente do que está falando o Cacai, mas com outro enfoque, e este outro enfoque vai aparecer na sequência, com outro enfoque muito diferente. Segue a carta. Aqui, ó, chave. Chave, 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 este ponto agora, tá? Que é o final da carta. Aqui aparece, para além desse universo das intrigas da corte, das intrigas palacianas, das indiretas para Janja e para Rui Costa, o tema crucial, efetivamente, o tema central, que é o destino do país. Claro que as circunstâncias estão favoráveis ao projeto de perder as eleições. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: esse Lula que está aí, enclausurado, sequestrado, com um cordão sanitário ao seu redor, vai perder as eleições. Não dou tanta importância para estas pesquisas, feitas o tempo inteiro, tentando dizer que ele está minimizando a pesquisa da Datafolha, uma cascata evidente. Né? O universo político em Brasília se remoeu e contorceu com a pesquisa da Datafolha, mas prestei atenção nesta que indica que 62% não querem que Lula seja candidato à reeleição. É a pesquisa do IPEC, que saiu no sábado, indicando isso. A pergunta é: quem é seu sucessor natural? Então, veja que interessante aqui. Aqui Cacai está dando de barato, então que a questão não é a saúde. A questão não é a condição física. A questão é: Lula não tem condição de concorrer a um quarto mandato porque Lula perdeu seu elan. Lula perdeu a sua alma. Lula não é mais o mesmo Lula. Então, ele diz assim: não foi feito um grupo ao redor do presidente que se identifique com ele e de onde sairia o sucessor político natural. O grupo do Lula, a gente sabe quem é. É claramente uma indicação voltada para o Zé Dirceu, tá? Que, por sinal, apoia a mesma lógica do Cacai que vai aparecer agora. E certamente este grupo que está aí, Janja, Rui Costa e outros, não vai tirá-lo do isolamento. Ele hoje é um político preso à memória do seu passado e isolado. É o que a esquerda fala há muito tempo. Muito tempo. Está falando agora e, sim, teve gente progressista que xingou. O Cacai está chamando ele de traidor, daí para baixo, irresponsável, tal. Mas teve gente progressista que nos ataca o tempo inteiro, tá dizendo, não, boas ponderações do Cacai. Bom, quero acreditar na capacidade de se reencontrar. Quem se refez depois de 580 dias preso injustamente pode quase tudo. Agora vamos lá. Esse é o ponto crucial. E nós temos o Haddad, o mais fenomenal político desta geração em termos de preparo. Um gênio, preparado e pronto para assumir o seu papel. Qual o papel? Candidato em 2026. Já fica olhando o quadro e torcendo para o crescimento de uma direita civilizada. Com a condenação do Bolsonaro e a prisão, que pode se dar até setembro, nos resta torcer para uma direita centrista que afaste o fascismo, que Deus se apiede de nós. Então, muito, muito relevante, de fato, a carta, muito relevante, e aí aparece isso, né, no final da carta. Qual é o projeto, já que Lula está com prazo de validade vencido? Haddad. A carta é para dizer, Haddad gênio, a carta é para dizer, é Haddad o nosso homem. Portanto, é a atual política econômica o nosso norte. Ele não toca nesse assunto.
mas é evidente, né? É Haddad com essa política econômica. Esta carta do Cacai é uma carta que ecoa o que pensa o capital financeiro, o que pensa os bancos, o que pensa a Febraban. É preciso que Haddad seja fortalecido. O processo de enfraquecimento do Haddad é um risco para o projeto de governo alicerçado no capital financeiro, alicerçado no agronegócio, alicerçado nos acionistas privados da Petrobras, sobretudo os estrangeiros, e assim por diante. Então, esse é o eixo da carta. Então, esta coisa palaciana da corte existe, claro. Quem vive em corte está vivendo, respirando isso. A Janja, que não deixa, né? O Rui Costa, o tempo inteiro rola isso. Mas o que aparece efetivamente é Haddad. É a opção Haddad para 2026. Aí eu vi ontem, fiquei assistindo, tive a maior paciência de assistir o Cacá falando em vários lugares, na Globo News, e depois vi no ICL à noite. Hoje ele vai estar em mais lugares aí, da mídia progressista. Lá no ICL, ele volta atrás. Ele volta atrás. Ele fala: não, meu candidato em 2026 é o Lula. Porque ele, naquela altura do campeonato, à noite, ele já tinha reparado que Lula e Janja e Rui Costa, enfim, a cúpula do governo estava furiosa com ele, furiosa com ele. Já estava levando pau de setores progressistas totalmente aderidos ao governo, que estavam ele chamando de irresponsável para baixo. Então, isso é interessante, porque aí tem uma visão diferente, distinta, né? Então, apesar de algumas das críticas terem similaridade com as críticas que a esquerda faz ao governo Lula desde o começo, o centro da crítica é completamente distinto. O centro da crítica é: precisa salvar o Haddad e o programa de austeridade. É este o centro da crítica de Cacai. Deixa eu ver aqui, mais gente chegando com comentários. O Diogo, Mauro, qual será a posição do Zé Dirceu nessa história? Bom, o Zé Dirceu é malandríssimo, né? Quieto, tá quieto. Mas o Zé Dirceu, hoje, importante dizer, o Zé Dirceu tem uma aura de ser alguém da esquerda do PT. Não é, gente, nunca foi. O Zé Dirceu é o grande articulador desta composição frente amplista do lulismo, do governo Lula, já desde 2002. Nós vamos ter o Milton Temer aqui, ele já falou disso na outra conversa que teve com a gente. Ele vai testemunhar qual é o papel efetivo que o Zé Dirceu, porque ficou a aura do Zé Dirceu como alguém da esquerda, de esquerda raiz, por conta do período da resistência à ditadura, dele como líder estudantil em 68 e tal. Mas o Zé Dirceu, que vai ter um papel decisivo para a eleição de Lula em 2002 e de lá para cá, não tem relação política com aquele Zé Dirceu da juventude. São dois personagens políticos completamente distintos. Os dois, Cacá e Zé Dirceu, são amigos íntimos. O Zé Dirceu, nós vimos o Lincoln Seco, eu mostrei aqui mais cedo, né? O Zé Dirceu é aquele que falou que este é um governo de centro-direita. É o que o Lincoln Seco falou aqui. Depois ele desmentiu. Não, não foi nem ele que desmentiu, né? Foi lá a assessoria dele que desmentiu. Mas ele falou isto. Olha que interessante. Onde ele falou isto? Num encontro com o pessoal patrocinado no encontro da XP, que a XP não é Febraban, né? XP é Faria Lima. É esse setor mais agressivo dos especuladores, né? Essa coisa, né? São os urubus, efetivamente, do mercado, né? Não que o pessoal da Febraban seja bonzinho, não. A Febraban são as hienas. Então, o Zé Dirceu estava nesta casa quando disse que esse governo era de centro-direita. Aí deu uma super repercussão, é que nem o Cacai, né? Deu uma super repercussão. À noite ele vai dizer: não, mas o Lula é meu candidato em 2026, cascata. A mesma coisa que o Zé Dirceu, né? À noite ele soltou uma nota: não, a base do governo é de centro-direita, mas o governo é de centro-esquerda. Vale o que ele falou, né? Falou sem ter sido pressionado, falou de caso pensado.
Então, o Zé Dirceu hoje é o grande patrocinador, ao lado do presidente Lula, da candidatura daquele que deverá ser o presidente mais à direita da história do PT, o Edinho Silva. Ex-prefeito de Araraquara, perdeu a eleição lá, por sinal. Não era ele o candidato, mas o grupo dele perdeu a eleição para a extrema-direita em Araraquara. Então, é ele. E se dá como certa a eleição do Edinho, a não ser que aconteça uma tempestade. Por quê? Porque tem o apoio do Zé Dirceu, porque tem apoio do presidente Lula, evidentemente, é o grande padrinho, e porque uma conversa aqui em Brasília que a Gleisi, que estava contra o Edinho, na negociação para ela assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, no pacote, faz parte do pacote, o apoio ao Edinho. É um homem de centro-direita, para ser, vamos dizer assim, generoso com o Edinho Silva. E o Zé Dirceu é um dos grandes defensores do arcabouço fiscal e do Fernando Haddad. Sem ilusões, é isso. Tá? Então, esta é a posição do Zé Dirceu na história. Se ele está apoiando o Haddad para candidato já em 2026, não sei dizer. Não tenho essa informação. Caio Santos chega aqui como novo membro, muito bem chegado, muito bem chegado. Sueli Cruz. Bom dia, Mauro e comunidade. Caramba, achava que o Kaká estava usando de ironia ao citar o Haddad. Não, ironia nenhuma. Ironia nenhuma. E ela mesma diz aqui, Haddad gênio, pobre Brasil. Mauro, se o diagnóstico de Kaká sobre Haddad estiver correto, foi servido o primeiro café frio e sem açúcar a Lula. Não apita mais? É um ditado brasileiro, né? Os Estados Unidos têm aquele ditado, tem aquela expressão pato manco, né? Quando o presidente está no final do seu mandato e é um pato manco, né? Já não consegue caminhar com desenvoltura. Foi o Biden, né? No último ano praticamente inteiro do seu mandato. No caso aqui do Brasil, a expressão que se usa para político que está no cargo, mas perdendo o poder é isso, né? O garçom, né? Porque o que tem mais aqui em Brasília, nesses gabinetes, é garçom servindo café o dia inteiro, o tempo inteiro, café e água, é que o garçom só serve café frio e sem açúcar. Então, acho que essa é uma questão. Não me parece que seja o cenário neste momento ainda, mas se essa fala do Kaká ela vai empolgando, ela vai empalmando, ela vai ganhando mais consistência política, é um cenário. É um cenário. Professor Jusemar Moraes, ou seja, para esta gente deslumbrada aí, se o Haddad, o poste, o fraco é a opção natural, esquece. Já entregaram a chave para o centrão, direita ou extrema-direita, e por isso é o mesmo que jogar a toalha. Olha, vamos analisar o que aconteceu, porque acho que tem tudo a ver isso, viu, professor Josemar? Tem tudo a ver isso, mas vamos olhar agora o que aconteceu, essa coisa do Cacai, paralelamente, tá? Enquanto a carta do Cacai estava começando né, como disse, uma carta de domingo, enquanto ela começava a circular e repercutir intensamente, a Daniela Lima, na Globo News, faz uma reportagem sobre o cenário do governo Lula, uma longa reportagem no cenário do governo Lula. Se você quiser assistir, deixa eu ver, e se você não tem Globo News, dá para ver, deixa eu pegar aqui o link, dá para ver esta reportagem em partes, num fio, né, no Twitter, que ela tá aqui, num fio que tá no perfil da Globo News no Twitter, no antigo Twitter, né, no X. Então, estou colocando o link aqui, que a gente não vai... Eu vou mostrar 30 segundos só para ter um gostinho, tá? Mas não dá para a gente passar, seria bem interessante passar a reportagem toda, assim como ler a carta do Cacai, porque ela é muito reveladora mesmo. Mas não vai dar, porque senão a gente toma gancho do YouTube. Tá? O Gilberto Cruvinel continua com: estamos repetindo o caminho eleitoral estadunidense, Haddad e a nossa Câmara. Boa questão, Gilberto. Então, ela faz uma reportagem ontem, veja aqui, ó, 11h32 da manhã. Então é isso, está pegando fogo. Né? A partir das 10 da manhã, a gente estava no ar aqui, eu só fui ver a carta do Cacá e depois. Tá? Mas já estava pegando fogo.
E ela faz esta reportagem, 3 cenas de um governo em crise. Uma reportagem longa para os padrões da Globo News, tá? Uma reportagem efetivamente longa. Desculpa, gente. E aí, ela, ok, Daniela Lima, os bastidores de um governo em crise. Aí tá embaixo, tá escrito aqui, Janja restringe reuniões em casa e Lula faz debates na ausência da primeira-dama. Então, ela investe. Deixa eu botar um trechinho bem curtinho aqui para não dar problema para nós. Vamos lá. Começar com isso aqui. Este dia, o dólar, um desastre anunciado. Fernando Haddad foi escalado por uma crueldade da história a ser o homem que apresentou para o Brasil 2 medidas unificadas, das quais ele era... Pronto. Chega. Ela está falando do anúncio do aprofundamento do arcabouço no pacote do final do ano. Então, ela está falando disso. Né? E aí ela vai contar os bastidores. E aí você vem, né? Já começa aí. O Haddad aparece como a vítima, né? Como aquele que está indo ao cadafalso pelos interesses políticos palacianos. Haddad, o herói, porque é assim que ela apresenta o Haddad, o herói da austeridade, o herói do arcabouço, o herói do neoliberalismo, sendo fritado pelas intrigas palacianas. Essa é a tese, basicamente, que a Daniela Lima vai desenvolver. E aí ela vai, aquilo que está implícito no Cacai, está explícito na reportagem dela. Então o Cacai não nomeia o Rui Costa e a Janja, ela nomeia. Né? Ela vai dizer, vocês estão vendo, tem até ali nisso que eu mostrei aqui, né? Já está ali no texto, ó, Janja restringe reuniões em casa e Lula faz debates na ausência da primeira-dama. Então, que a situação lá no Palácio é a seguinte, a situação no casal é a seguinte, quando o Janja viaja, então, você imagina, o Lula está rezando para a Janja viajar o máximo possível. Quando o Janja viaja, Lula exerce a presidência da República na plenitude, faz reuniões, chama o pessoal na alvorada. Quando a Janja está presente, não pode. É como se Lula, é uma matéria etarista, inclusive, né? Como se Lula fosse um velhinho controlado pela sua esposa. É mais ou menos isso que ela está passando. Sim, é verdade. Janja mudou a dinâmica do Palácio da Alvorada. Janja tenta. Ela tem uma postura, né? Ela trata o Lula como um velhinho, de fato, né? Como alguém que precisa ser cuidado por ela, e nesse cuidado ela controla as portas fechadas. Mas, gente, isso aí não é isso que define o caminho, o rumo de um governo. Isso é a alcova, isso é a corte. Isto é o cenário que é mais ou menos assim, de um jeito ou de outro, em qualquer. Vai lá no Macron, na França, vai no Trump nos Estados Unidos, vai no Putin na Rússia, vai no Xi Jinping na China, tudo igual, tudo igual. Cada um com o seu jeito, cada um com o seu perfil, cada um com a sua história. Mas esse cenário das intrigas da corte, das intrigas palacianas, e de gente que conta a história, apresentando isto como decisivo, acontece em todo lugar. Esses livros de jornalismo, New Journalism, são pródigos nisso. Mas, na verdade, o que conta mesmo são as grandes correntes da história, as grandes correntes, os grandes temas da luta de classe. E aí é muito sintomático o lugar do qual tanto Daniela quanto Cacai falam. Lugar de 2 milionários. Lugar de quem se identifica com esse universo dos milionários, apesar de fazer todo tipo de discurso. É muito interessante, tem determinado momento na reportagem da Daniela Lima que ela vai dizer, olha só, a situação era final do ano, que é quando vai ter a crise, né? As pessoas preocupadas com o Natal, as pessoas preocupadas com a sua viagem, ela não fala para o exterior, mas é disso que ela está pensando. As pessoas preocupadas com as suas viagens e o dólar dispara. É interessante. Ela está olhando com o lugar de classe que ela ocupa, com o olhar da classe da qual ela é porta-voz.
A preocupação é com os pobres dos ricos e muito ricos que estavam indo viajar no final do ano para o exterior e que aí levaram essa estilingada do dólar. Ela fala isso abertamente no texto. E aí, na reportagem. E a reportagem é isso, é uma sucessão de ataques, tanto a Janja quanto a Rui Costa, como os dois que estão enclausurando Lula. Ela dá nomes e cores àquilo que o Cacai coloca na carta dele, antes da reportagem. Então ela dá cores e nomes. E o tempo inteiro na reportagem é o Haddad como a vítima desse processo de intriga e o risco para a política econômica do arcabouço fiscal e da austeridade. Basicamente, é esta reportagem. Então, claro, é saborosíssimo, né? Janja, Alcova, Rui Costa, tudo isso tem muito sabor, né? Quem não gosta de uma fofoca? Quem não gosta de uma novela? Novela é isso, né? A gente adora a novela. Mas isto é parte da história. E é a parte mais aparente. Como disse ontem o Jones, quem me acordou para esse tema foi o Jones Manuel ontem, que falou: ó, a gente não pode se perder olhando para a árvore apenas. Tem as árvores, elas existem, mas tem a floresta, que são as correntes mais profundas e mais determinantes da luta de classe. Jones Manuel é culpado. Escrevi para ele, não me respondeu ainda. Não sei se ele já deve ter respondido esse horário, eu não posso ver. Estamos aqui nesse diálogo. Escrevi para ele, falei, cara, você me deixou, porque eu estava um pouco nessa lógica, né? Jornalista, desgraça, nessa lógica da intriga, e Janja, Rui Costa, e ele falou, olha, não é bem assim não. Tem um além disso. Tem um além desta dimensão weberiana, como ele vai dizer, do líder carismático como a referência, como motor, como decisivo na história. Não é bem assim. Tem luta de classe. E aí, eu que acordo às 4 da manhã, fui dormir muito provocado, muito instigado por essa afirmação que o Jones fez em um grupo no qual a gente participa. Resultado, acordei às 3h30 da manhã, falei, não, pera, deixa eu olhar. Aí olhei, li a carta de novo, olhei a reportagem da Daniela Lima, revisitei minhas anotações. Ontem tinha conversado com um parlamentar aqui de Brasília à noite sobre a história. Então, revisitei e aí deu para construir esta apresentação, que ela é uma interpretação, claro, sempre é uma interpretação, mas me parece uma narrativa, é um encadeamento dos fatos bem razoável e que explica bem o que está acontecendo e o que está em jogo. O que está em jogo é muito mais se o Cacai vai participar de almoço no Alvorada ou se a Janja vai ser uma estrela do governo ou não. É muito mais do que isso. O que está em jogo é a vida do povo brasileiro. O que está em jogo é a luta de classe que define o perfil, o caráter deste governo e o que vai acontecer com o povo brasileiro. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, daqui a pouquinho, com a economista Denise Gentil. O que está acontecendo e vai acontecer com o povo brasileiro num tema que está muito além das intrigas palacianas, né? Num tema que é o endividamento das famílias. É isso que é crucial. Né? Pode ser divertido, é interessante. Não, a gente assiste novela, adora série, essa coisa da Janja, do Lula, né? Como antes, né? Da Michele, do Bolsonaro. Ok, a gente curte isso, mas a gente vive a vida no cotidiano e o que nos angustia, isso até nos diverte, essa história toda. O que nos angustia, o que leva a situações de depressão e, no limite, ao suicídio, é a dívida que você tem no banco. E é disso que nós vamos tratar com a Denise Gentil daqui a pouquinho. Diz aqui a Sil, Haddad é inimigo das urnas. Cacai matou o PT em 2026. O blindado, a diferença da extrema-direita versus PT é que um pode impor austeridade, fazer cortes e garantir transferência de renda dos pobres aos ricos em nome do amor, sem resistências. Essa é a nossa democracia. Deixa eu pular aqui. O Helder dizendo, a análise marxista é fundamental, a gente tenta se guiar. Né? Eu, com todas as minhas fragilidades teóricas, é sempre olhar para essa dimensão, que não é meramente dimensão econômica, não é economicista, né? Mas é olhar as correntes da luta de classe, na definição de para onde vai o poder
no país. Pois bem, vamos lá. Vamos seguir em frente? Vamos, né? Então, deixa eu tirar aqui. Cacá igual a fronte ideológico. O Zema Baerra dizendo: espero que não haja impeachment deste governo até lá, 2026. Vou falar um pouco disso, inclusive, tá? Logo mais, da estratégia da extrema-direita, que aparentemente não é uma estratégia de impeachment. Então tá aí, né? Quem olhou para as árvores viu Cacai, viu Janja e viu Rui Costa. Quem olhou para a floresta viu Haddad. Quem olhou para a floresta viu Haddad. Viu, então tá lá na reportagem da Daniela Lima. Essa é o grande figura. E lá embaixo o Cacai, num discurso, eu acho que é na campanha do Haddad para governador em 2022. Né? Tá lá o Cacai discursando com o Haddad. Esta é a figura efetivamente central deste processo todo, desta polêmica toda. Tá bom? E aí, ao fim e ao cabo, como o componente político, o corolário político, então, da conformação da estrutura de comando da aliança de comando do governo, vai aparecer, e ontem apareceu, eu trabalhei com ele, inclusive, o Valdo, tá aqui, deixa eu botar, o Valdo Cruz, lá da Globo News também, colega da Daniela Lima, também um porta-voz dessa lógica do capital financeiro, é também um porta-voz da ideia do arcabouço, do liberalismo, né? Aí não é progressismo, é liberalismo mesmo. É gente que derruba Lula se precisar, como derrubaram Dilma lá no passado. Então, olha que interessante o texto dele ontem, mais tarde um pouco. Lula precisa falar mais para o eleitorado de centro e governar com frente ampla. Então, veja que tem também este momento que sai esta reportagem. Qual é o momento? Da reforma ministerial. Então, este jogo, esta carta, no caso do Cacai, acho que talvez nem tivesse esse objetivo, no caso da Daniela Lima, claramente tem esse objetivo, é dizer o seguinte: este governo precisa se entregar de vez, completamente para o Centrão. Não dá para ficar governando com o PT, que não tem expressão, são incompetentes e tem vacilação em relação ao programa de austeridade que precisa ser executado até o fim pelo Fernando Haddad. Inclusive, há uma tese no setor financeiro de que as dificuldades do Haddad elas acontecem no interior do campo progressista, pela vacilação de setores do campo progressista de entregar tudo aquilo que o setor financeiro quer. Tá? Este é o tema. Teve repercussão. Então, ontem, bom, Lula e Janja, já falei, ficaram irritadíssimos, realmente. Acho que a Cacai não vai frequentar os almoços no Palácio da Alvorada, mas teve reação também do universo próprio da articulação do Cacai. O Cacai integra esse grupo Prerrogativas, ou Prerro, que é o grupo de advogados que lutou lá atrás pela liberdade de Lula, que lutou pela eleição de Lula e que hoje virou um grupo governista, né? Tem vários integrantes do Prerrogativas que são membros do governo Lula e estão lá, né, aferrados ao governo Lula. Então, o porta-voz, o líder principal desse grupo, que é o advogado também, Marco Aurélio Carvalho, né, deu uma cacetada no Cacai ontem. Né? Está tendo grande repercussão, né, reconhecendo que que o bicho pegou. As pessoas, de um modo geral, acham que a carta do Cacai, né, foi inconveniente, inoportuna e injusta. Esta é a posição não apenas do Marco Aurélio Carvalho, do Prerrogativas, de outros advogados do Prerrogativas, mas também de um segmento progressista, né? Inclusive da mídia progressista, que tem essa mesma postura de ir para cima do Cacai, achando que está atrapalhando o governo Lula. Né? Deixa o velhinho governar em paz, né? Eles estão dizendo lá. Né? A história tá. Então tem essa pesquisa do Datafolha trouxe rachas grandes no campo do progressismo. Rachas grandes no campo do progressismo. Não é pouca coisa, não. Tá? Mas aí ele completa, mas ele tem direito de expressar o que pensa e segue tendo o nosso respeito e o nosso carinho. É bem o estilo do Marco Aurélio, ele é sempre assim.
Integrantes do Prerro dizem que a crítica foi um ato isolado de Cacai. Pelo amor de Deus, presidente, não nos misture isso aí, não. Queremos manter nossos cargos, nossa posição, nosso espaço no governo. E que o grupo segue alinhado ao governo. O criminalista foi contestado no grupo de WhatsApp do Prerrogativas, mas os debates mais acalorados aconteceram em conversas paralelas. A estratégia foi evitar expor publicamente as divergências para não alimentar a ideia de um racha. Tá aí o que rolou. Tá bom? Vamos embora. Na esfera econômica, que ao fim e ao cabo, que é o que vai ser... Gente, o que vai ser decisivo é se para esta turma toda, que é o seguinte, esta turma toda de Cacai, a Daniela Lima, Marco Aurélio Carvalho, podem anunciar grandes compromissos com o povo brasileiro, com os trabalhadores e tal, mas todos eles recebem uma fortuna dos juros dos títulos da dívida pública. É isso que importa. Boa parte, né? Claro que o Cacai, Marco Aurélio, recebe os proventos dele como advogados, ganha as causas e tal. A Daniela Lima, o salário dela, um salário altíssimo na Globo, esquema Globo, mas é turma que tem... Não é que nem nós aqui, que precisa fazer conta para o supermercado. Não precisa. Então, assim, tem uma sobra, tem um tanto de gordura ao final de cada mês que vai sendo tudo aplicado, investido, reinvestido. Então, são, do ponto de vista concreto das coisas, tal como são no dia a dia, e são sócios dessa política de juros altos e da taxa Selic. Na prática é isso. Então, no fim do dia, o que mais interessa, para além dessa briga, é claro que essa briga é interessante, porque ela define rumos do governo, é o cenário da economia. Então, ontem saiu a prévia do PIB, é esse índice do Banco Central, índice de atividade econômica do Banco Central, que é considerado uma prévia do PIB. Então, surpreendeu e indicou uma expansão de 3,8% em 2024. Você comemora? Sim. Eu comemoro? Sim. Mas o Haddad não comemora, nem o Galípolo. Isso é um drama para eles. Eles não querem. Para eles, o Galípolo já expressou isto, o Haddad também, Rogério Ceron também, o máximo de aumento do PIB que a economia suporta, na visão deles, é 2,5% ao ano. Acima disso é um desastre, porque, segundo eles, as pressões inflacionárias vêm aí. Como esse Cobori ontem, não tem nada a ver com pressão inflacionária. Isso é com a luta de classe. É a mesma coisa. O câmbio é que está subindo. Não, mas quem sobe o câmbio são os especuladores. Quem sobe o câmbio é essa turma do mercado financeiro. Então, a inflação é provocada pela ação concreta, direta do mercado financeiro. E não por uma subida do câmbio devido à questão fiscal. Isso é cascata. Isso é mentira. Então, esta subida do PIB no ano passado é um drama, é um problema. Tanto que qual é a prioridade anunciada, não é bastidor nenhum, anunciada por Haddad e Galípolo nas entrevistas e na decisão da última reunião do Copom, é desacelerar a economia, ok? Aumentar a taxa de juros e provocar desemprego. Essa é a receita, que é o vídeo do Cobori. Então, é a mesma receita do Milei na Argentina. Essa é a receita. É a receita neoliberal clássica, pura, sem tirar nem pôr. E aí o que acontece? Aparentemente ainda é cedo para saber, esta receita começou a dar os primeiros sinais de que está dando certo, porque em que pese ter tido um aumento de 3,8% nessa prévia do PIB, do Banco Central, que saiu ontem, esta mesma prévia está indicando uma retração em dezembro da economia de 0,7%, o que é sinal, pode ser, vamos ver o que acontece nos próximos meses, de que a estratégia de Haddad e Galípolo, da política econômica do governo Lula, está dando certo. Eles querem esfriar a economia e a decorrência do esfriamento é isso, né? Vão continuar estilingando a taxa de juros e provocar desemprego no país. Então, para além dessa discussão sobre a corte, é disso que se trata.
né? É disso que se trata. Bom, olha que interessante. Olha que interessante. Porque aí o governo vem e diz que a prioridade do governo... Qual é a prioridade das prioridades do governo esse ano? Isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil. Esse é o discurso. É esta a prioridade do governo? Aí ontem, isso é muito interessante, porque em que pese o Haddad e outros, né, o presidente Lula, fazerem discursos de aparência progressista, a hora que desce para quem de fato toca a máquina do Ministério da Fazenda, né, um Rogério Seron ou um Dario Durigan, que é o secretário executivo, o Rogério Seron do Tesouro, eles não têm muita papa na língua. Eles falam aquilo que é, de fato. Qual é o projeto efetivamente? É mais importante olhar o que fala o segundo e o terceiro escalão da Fazenda. No caso do Galipo, não, ele fala o que o mercado quer ouvir. Não tem, pode acreditar que é a expressão do desejo, da vontade, da determinação do mercado. O Haddad faz um jogo pouquíssimo jogo de cintura, e o presidente Lula com bastante jogo de cintura. Mas o que comanda mesmo quer saber qual é o comando da política econômica do governo Lula, ouça o segundo e o terceiro escalão do Ministério da Fazenda, sobretudo. A Simone Tebet também é uma que tem uma loquacidade bem interessante, e a turma do segundo e terceiro escalão do Ministério do Planejamento tem menos presença, vamos dizer assim, aparece menos. Tá aqui. Ontem, Dario Durigan, ele foi num evento, não por acaso, da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, em São Paulo, e aí soltou essa pérola. Reforma da renda, o que ele está falando é da isenção para quem ganha até 5 mil reais. Tá? Não vai gerar impacto na agenda fiscal, afirma Durigan. Ou seja, o que ele está dizendo para o mercado financeiro lá em São Paulo, ou para o capital financeiro? Não se preocupem, nós não vamos deixar que uma eventual isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais altere aquilo que é o mais importante, que é o arcabouço. Veja que tem uma diferença, né? Uma coisa é o mais importante ser a isenção, outra coisa é ser o mais importante, em tese, ser a isenção, mas subordinada à estabilidade. Ou seja, o mais importante é a estabilidade, o mais importante é o arcabouço e não a isenção. E aí ele diz assim, aqui destacando o trecho destacado pelo valor econômico. A discussão sobre a renda deve preservar o equilíbrio das contas públicas. Ou seja, só tem discussão sobre a renda, só tem medida sobre a renda se o tal equilíbrio, se o superávit fiscal, se o arcabouço for mantido incólume. É muito interessante ouvir essa turma do segundo e terceiro escalão. Pois bem, este cenário olha aqui quem chega aqui, Jordano Pedro chega como novo membro. Gente, fundamental. Cada novo membro que chega aqui, cada nova membra que chega aqui, constrói a possibilidade da maior mídia de esquerda do país, do maior portal de esquerda do país. Vai ter muita novidade ao longo do ano, mas isso é fundamental, né? Cada pessoa que chega como membro, cada pessoa que assina. Mas eu chamo a atenção dos membros e membras, porque isto, é claro que quem assina pelo Apoia-se também tem essa estabilidade, porque isso constrói uma estabilidade de receita para o canal, que viabiliza os voos cada vez mais altos. Tá? Aqui tem... Deixa eu ver aqui. Tem gente aqui protestando, mas normal. Né? Normal. Sempre vai ter bolsonarista, sempre vai ter haddadista, sempre vai ter progressista, normal. Pode vir gente numa boa, só evita xingar palavrão, isso não é bom. Eu não gosto. Tem gente que gosta de palavrão, eu não gosto. Né? Já deu para reparar, né? Adeus virada à esquerda, diz o Renato Francisco, mas nunca teve virada à esquerda, né? Ontem o Seco falou aqui, eu mostrei a citação dele, o partido do governo e o governo que fizeram uma guinada para o centro em 2002 estão fazendo uma guinada para a direita agora, para centro-direita agora, é disso que se trata.
Não existe. Essa coisa de que vai virar à esquerda, essa ilusão que Breno, Walter Pomar e outros, inclusive, sustentaram e alimentaram, nunca existiu. Nunca houve a cogitação deste governo fazer um giro à esquerda. Nunca. Em nenhum momento. Eu mesmo me deixei iludir lá no começo de 2003. Não, agora vai. Toda semana tinham, agora vai. Agora Lula rompe com essa lógica e vira à esquerda. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora, no fundo, não foi. Não foi e não irá. Olha aqui, amiga Carmen Moretson, chegando aqui como nova membra. Muito bem chegada, Carmen. Bom, neste cenário de fragilização crescente do governo, de crises, a gente está vendo, né, essa agora do Cacai, da Daniela Lima, porque é importante ter em mente, tá, gente? Por mais que os setores progressistas ataquem a Globo e tentem fazer uma disputa com a Globo, claro, normal, disputa de mercado, inclusive, né? Progressista de um lado, liberal do outro. Mas importante ter em mente, a Daniela Lima, a Globo News, a Globo, são base de sustentação do governo Lula. Não se iludam. A Globo é base de sustentação do governo Lula. A Globo apoiou Lula contra Bolsonaro. Só que aí é o seguinte, não é o governo Lula de uma maneira geral, é Haddad, é Alexandre Silveira. Esta é a turma, é claro, no governo Lula, são os mais radicalmente neoliberais, representados sobretudo por Haddad, que personificam o olhar da Globo para o governo. Tanto que o que a Globo faz? Quais são os editoriais da Globo? É sempre exigindo de Lula que ele respeite o Haddad, que ele aceite as determinações, que ele seja implacável no ajuste fiscal, que seja implacável na obediência ao arcabouço. Então, não vamos nos iludir. A Daniela Lima não fez o que fez, não fez a reportagem ontem para derrubar o governo, como o Cacai também. Não foi para derrubar o governo. É para direcionar o governo para algum lugar. E esse lugar é o lugar do neoliberalismo. É o lugar de enraizar a base de sustentação do governo cada vez mais no capital financeiro, no agronegócio, nas mineradoras. Semana que vem nós vamos falar, tá? Semana que vem nós vamos falar sobre a Vale, né? Basta ver o que o presidente Lula fez lá com a Vale. Nos interesses das grandes petroleiras e dos acionistas da Petrobras. Essa é a lógica do governo, né? Essa é a lógica da operação do governo. A Celi Lima dizendo, agora vai ladeira abaixo. E aí, ao enxergar esta fragilidade, a extrema-direita está se movimentando num cenário complicado para ela também, né? Porque a extrema-direita se movimenta diante de um governo frágil, mas ela também profundamente fragilizada. A não ser que a aliança entre Gilmar Mendes e a extrema-direita tenha uma dimensão de profundidade que eu desconheço, porque quem manda mesmo, quem manda no Supremo, quem manda na PGR é o Gilmar Mendes, tá? Esqueçam, né, da votação, tal. É Gilmar Mendes quem dá o tom, né? O chefe da PGR, o Gonê, é subordinado a ele, não se iludam. Gilmar deu 12 milhões na mão do Gonê, comprando a participação do Gonê na universidade na qual eles eram sócios, esse IDP, que não chega a ser uma universidade, mas é um conjunto de instituições de ensino superior. 12 milhões. E aí, ele, Gilmar, é que fez com que o Gonê fosse o Procurador-Geral da República. Essa história é conhecida, conheço essa história em detalhes aqui no bastidor. Primeira vez na história da República em que o Supremo, ou um juiz do Supremo, determina quem vai ser o Procurador-Geral da República. Lula abriu mão dessa indicação para aceitar a indicação de Gilmar. Então, Gilmar é que manda. Gilmar é que manda. Gilmar tem... Você vai lá no Supremo, Gilmar tem maioria. O pessoal segue Gilmar. Então, a não ser que Gilmar Mendes tenha retomado ligações, eu não acredito, com a extrema-direita que ele teve, vamos nos lembrar do papel crucial que Gilmar Mendes teve na derrubada no golpe contra Dilma. Papel crucial, absolutamente crucial. Aquela decisão de vetar, de proibir que Lula assumisse a chefia do gabinete civil foi decisivo para o equilíbrio de forças naquele momento. E aí tem uma coisa muito interessante que liga aquele momento a este agora. Então, mas se não for este acordo profundo, tá
tudo já acertado. Bolsonaro vai ser denunciado, vai ser condenado, vai para a cadeia. Vai ficar inelegível até os 89 anos de idade. Ou seja, Bolsonaro passa a ser carta fora do baralho para o jogo político eleitoral. Como Cacai e Daniela Lima estão querendo que Lula também seja. Né? Carta fora do baralho para o jogo político eleitoral. Então, a não ser que tenha algo muito profundo, está dado o jogo está feito. A coisa de ficar, né? Ai, Bolsonaro, ai, Bolsonaro, ai, Bolsonaro, ai, Bolsonaro. Gente, cachorro morto, deste ponto de vista, não do ponto de vista da luta política do país. Mas como a extrema-direita está sentindo a fragilidade do governo, está indo para cima. E convocou para dia 16 de março uma manifestação que era lá atrás para ser manifestação pelo impeachment de Lula, e mudou de caráter. Pelo menos Bolsonaro e Malafaia fizeram, ou estão fazendo, mudar de caráter. É um fora Lula em 2026. Tem duas interpretações possíveis para essa mudança da extrema-direita. A extrema-direita recuou porque viu que não terá força para fazer o impeachment, e aí tem, né, aquela coisa, são covardes, etc. É o discurso que a gente está acostumado a ver. Né? O que me interessa aqui é fazer análise. Então, a extrema-direita recuou, ou a extrema-direita está vendo que este governo é fraco o suficiente e não conseguirá se recuperar, então, que em vez de um impeachment que tire Lula e coloque Alckmin, que pode recoesionar o bloco de poder no país, melhor deixar Lula sangrar mais 2 anos. Isso facilitaria o caminho para a extrema-direita em 2026. São duas interpretações, a gente vai ver as evidências que indiquem qual delas, de fato, prevaleceu na decisão da extrema-direita nos próximos tempos.